A sequência de capítulos que estamos recebendo desde o fim do arco de Wano é simplesmente incrível e mais reveladora do que tudo que vimos na obra até hoje. O Oda tá colocando todas as peças na mesa e esse é um dos capítulos em que tivemos certeza. One Piece está nos estágios finais. Além de nos emocionar completamente no início, ainda foi capaz de nos deixar completamente em choque, tudo isso em apenas 16 páginas. O futuro e o final de One Piece estão às portas e os seus mistérios sem solução parecem começar a se resolver. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu cheguei aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E sem mais enrolação, vamos falar de todos os mistérios e as revelações do capítulo 1060 de One Piece, o sonho de Luffy. Mas antes de irmos às páginas, essa capa colorida nos trouxe boas memórias do começo do mangá. Aqui o Oda usou a mesma arte de outra capa colorida do capítulo 68 do volume 8. Nela eles estão sentados no mesmo sofá de urso e no rosto do urso está escrito a palavra liberdade. A nova, do capítulo 1060, está escrito: ainda estamos aqui pela liberdade. Cara, foi de emocionar ver essa arte com todos os Mugiwaras atuais, e sobre essa primeira do capítulo 68 tem algo que será importante. Aguardem. Esse capítulo fez esse vídeo ser completamente diferente das reviews que costumamos fazer. Diferente dos vídeos de capítulos anteriores, vamos dividir esse vídeo em 3 principais enredos que queremos falar a respeito desse capítulo e que englobam todos os seus acontecimentos. E o primeiro deles é o sonho do Luffy. Enquanto Robin atualiza todos os acontecimentos do mundo para a tripulação lendo o jornal, vemos as atitudes do Luffy, Zoro e Caribou. Luffy, como maluco que é, queria partir para Alabasta ou para Mary Joyce, e Zoro, como um bom imediato, coloca juízo na cabeça do capitão. Independente dessa nomenclatura oficial ou não, Zoro é o braço direito do Luffy e é sempre quem toma a dianteira em momentos como esse. E antes de falarmos do tópico principal, que é o sonho do Luffy, Caribou nos deixou com outra pulga atrás da orelha. Quando ele escuta sobre Mary Joyce, logo faz de tudo para ouvir, principalmente com a intenção da ida de Luffy até lá. Será o medo de ir até lá e ser capturado, ou porque ele planeja ir para lá de qualquer forma? Precisamos nos lembrar de que ele está escondido no Sunny há muito tempo e está com a informação de 2 das 3 armas ancestrais e pretende enviar essa informação para alguém. Só não sabemos ainda de que lado da moeda esse alguém está, se é dos piratas ou se é do governo. De qualquer modo, vamos em diante. Zoro fala sobre as palavras do Luffy quando se referia a Ace, dizendo que seu irmão tinha a própria aventura e que não cabia a ele interferir. O Marimo também reforça que Vivi é muito forte e ele foi muito sábio em suas palavras. Quando for a hora certa, lutaremos contra qualquer um que seja necessário, mas agora não há nada que possamos fazer. Zoro se provou mais uma vez digno do posto de imediato ou de vice-capitão, como eu disse anteriormente. A gente tem toda essa cena cômica de interação entre eles e realmente parte dos melhores capítulos de One Piece são esses com a interação entre os Mugiwaras, e é nessa mesma interação entre Robin e Luffy que eles comentam sobre Sabo. Ele definitivamente não mataria o Rei Cobra, e quando falam sobre Sabo só querer libertar as pessoas, é que Luffy mais uma vez exclama seu sonho, a promessa dos irmãos diante de toda a tripulação pela primeira vez em alto e em bom som. Para começarmos bem que frase o Luffy falou e qual o seu sonho, recomendamos esse vídeo aqui, e esse aqui também, enfim, já falamos muitas vezes isso aqui no canal e sempre apostamos na mesma frase. Primeiro de tudo, Luffy não disse eu quero ser o homem mais livre do mundo ou eu quero tornar o mundo inteiro livre, até porque ele tinha acabado de falar isso como o sonho do seu irmão e ninguém se mostrou chocado, fora que ele já falou isso para a tripulação em outros momentos quando disse que queria ser rei dos piratas. Em segundo lugar, ele disse que a tal vontade está no fim do seu sonho, é o mesmo dito por Ace no capítulo 999. Todos sabemos que essa frase está de acordo com as palavras do Roger, e as cenas são idênticas quando eles falam seus sonhos. Luffy diz que talvez quando se torne o rei dos piratas que ele consiga fazer isso. Então vamos analisar isso profundamente. A cada grande vitória, a cada grande passo que o Luffy dá, ele sempre está cada vez mais próximo de ser o rei dos piratas que ele tanto quer ser. E a cada vitória sempre existe um grande banquete celebrando a vitória daqueles que ele libertou. Isso não é novidade e literalmente todos os arcos de One Piece seguem isso sem falta desde o primeiro capítulo dessa história. Mesmo desde o início, sem termos nenhuma ideia de quem era Joy Boy, Guerreiro da Libertação ou do próprio Nika, Luffy sempre libertou todos por onde passou, seja derrubando tiranos como Crocodile, Doflamingo, entre outros, ou quando libertou seus amigos das suas próprias correntes, como Nami, Sanji, Yamato e por aí vai. Acontece que, de acordo com a lenda de Nika, através de seus sorrisos, as pessoas se libertavam dos seus sofrimentos. Essa é literalmente a mesma lenda do Joy Boy caribenho. Sim, o termo Joy Boy existe fora do mundo de One Piece, e era a lenda de uma entidade festeira e musical que tirava o manto escuro da tristeza dos
dos ombros de quem escutasse o som dos seus tambores. É exatamente aquilo que o Nika é na história. Nesse momento, sempre passa um flashback na nossa cabeça sobre a cena de Skypiea, a cena da transformação do Gear 5 e por aí vai. Mas de qualquer modo, até mesmo a própria figura do Nika Joy Boy é relacionada à alegria, sorriso, música e festa. Os tambores de libertação estão aí e provam tudo isso. Eles aparecem desde o início do mangá, inclusive na cena em que Neptune fala sobre a lenda do Joy Boy. E pra você ver como é antigo, a primeira vez que a onomatopeia dos tambores aparecem é exatamente quando o Luffy liberta a cidade da Nami e eles festejam a luz da lua com o som dos tambores no céu. E agora precisamos analisar o outro lado da moeda do sonho do Luffy, que é o Roger. Sabemos que ele é quase como uma versão mais velha do Luffy quando esteve vivo. Uma das principais coisas que ligam esses dois é a fala do Shanks para Rayleigh, falando exatamente sobre o mesmo sonho que eles compartilham. E Yamato disse a mesma coisa, pois foram as exatas mesmas palavras do Rei dos Piratas, e o principal nisso tudo são duas falas específicas de Rayleigh. Roger era extravagante em tudo que ele fazia, seja em batalhas ou em festas, e também quando ele diz o seguinte: esse chapéu tá melhor nele do que nunca. E isso é quando ele vê Luffy finalmente indo pro novo mundo. Também fica bem claro que tanto Roger como Luffy herdaram o mesmo sonho, a mesma vontade e quase até a mesma personalidade do Nika, aquele que deixou o tesouro One Piece. Diante do tesouro, Roger nada mais fez do que cair na gargalhada. E é claro, isso faz jus ao cara que deixou o tesouro, que é o garoto alegre, o Joy Boy. E o que o Joy Boy, Roger e Luffy juntos têm em comum e que é o final do sonho deles: todos libertos, felizes e em festa. A frase que sempre apostamos aqui no canal é que Luffy diz: eu serei aquele que dará a maior festa que esse mundo inteiro já viu, ou algo como: eu farei o maior banquete que esse mundo já viu. Quem já é antigo aqui no canal sabe exatamente o que estamos falando, e quem é novo, sinta-se bem-vindo e aproveite essa teoria desse vídeo aqui. Quando uma pessoa ou povo são libertos nessa história, o resultado é sempre uma festa sem tamanho, motivada pelo próprio garoto alegre. As reações dos Mugiwaras nesse capítulo deixam isso ainda mais claro, sabe por quê? Quem são os membros mais festeiros do bando? Luffy, Franky e Brook. E Franky e Brook são justamente os que caem na risada e comemoram com o sonho do Luffy. O melhor nisso tudo é que o único que expressa uma opinião pra isso e trata esse sonho como algo praticamente impossível é o Sanji. E isso é muito importante porque ele é justamente o cozinheiro que sempre faz o banquete em todas essas festas. Ele ri e diz pro Chopper verificar se o Luffy tá bem da cabeça. E é claro, imagine você como um cozinheiro tendo que fazer um grande banquete para um reino inteiro e talvez até para o mundo inteiro. E isso, é claro, seria a maior festa do mundo, que é o sonho do Luffy. O próprio Oda já falou que One Piece acabaria exatamente com essa cena. Isso só seria possível pro Sanji se ele encontrasse um mar que tem todos os peixes do mundo. É por isso que o Sanji fala isso nesse capítulo e o Oda deixou essa dica aí. E pois é, se continuarmos falando todos os argumentos que provam como isso é real, o vídeo teria mais de 2 horas, então recomendamos esse vídeo aqui que falamos exatamente sobre isso, vocês vão curtir demais. E pra finalizar, é como o Luffy mesmo diz, ele não quer governar os mares, ele não quer simplesmente só ser o mais livre, ele quer alcançar o título de Rei dos Piratas, porque o homem mais livre e a fama que ele vai ganhar vai fazer com que ele alcance o mundo inteiro e assim provocar a maior festa de todas com a sua influência. Óbvio que o mundo inteiro não cabe no mesmo lugar para uma festa, mas imagine todos os países do mundo de One Piece ao mesmo tempo celebrando e o Luffy sabendo disso, que o mundo inteiro tá festejando junto com ele. Que cena incrível que seria. E esse também é pra nós o tesouro One Piece, mas como eu disse, fica pra esse vídeo aqui. Assim como o Frank e Robin dizem, falta pouco pra chegar em Laugh Tale, apenas um Poneglyph que ainda tá desaparecido, mas não vai demorar muito até que Luffy chegue lá. Exatamente. E outra de nossas teorias que parecem estar se tornando realidade desses vídeos aqui é o poder da arma ancestral Uranus e os poderes de Imo. Esse capítulo nos mostrou quão aterrorizante é o poder do Rei do Trono Vazio e é sobre isso que vamos falar agora. As páginas desse capítulo que envolveram o plot do Sabo e Imu foram simplesmente aterrorizantes. Nós nunca tínhamos tido essa sensação com One Piece antes. O Oda criou toda a narrativa bonita e emocionante sobre o sonho do Luffy, para quadros depois jogar tudo pro alto e nos entregar medo e terror. Nós temos a continuação da ligação e interceptação entre Sabo e os revolucionários em Kamabaka. Sabo está no reino Lulúzia, uma das 8 nações aliadas à rebelião, e foi mostrado pela primeira vez na história de capas do Ace no capítulo 272. O reino foi citado no 299 e no 904 também. Ele está localizado na primeira metade da Grand Line, perto da ilha Momoiro, de Ivankov. Ou melhor, estava. Enquanto a ligação continua, Sabo afirma para Dragon que não matou Cobra, mas que tinha algo chocante para dizer. Sabo simplesmente viu Imu sentado no trono vazio. Isso é sem precedentes e absurdamente incrível saber que Sabo agora tem essa informação. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, nós vemos os Gorosei falando sobre o reino Lulúzia e a atual localização de Sabo. Eles cortam toda e qualquer comunicação com o setor de interceptação e simplesmente dizem que não houve nada de anormal hoje. Vemos a população daquele reino assustada por simplesmente uma
uma sombra enorme aparecer no céu e tudo escurece. O Oda até nos mostra que mesmo o povo tendo se rebelado contra os reis, eles nunca os matariam, nesse diálogo aqui, diferente do que o governo mundial fez. Quando o Sabo tenta falar que o trono não estava vazio e que alguém estava lá, ele é interrompido. Fortes luzes aparecem no céu e uma página dupla aterrorizante, o reino de Lulusia é dizimado por raios que caem do céu. Uma cena digna de Akira e é dito pelos Gorosei: o reino de Lulusia nunca existiu. E cara, essa cena é simplesmente aterrorizante e nos deixou muito em choque, porque além da magnitude absurda desse poder, é assustador ver uma cena como esta, visto que ao longo da nossa história não é tão ficcional assim. Além do fato que parece não ter sido a primeira vez que isso acontece no mundo de One Piece. Vamos analisar esse incidente detalhe por detalhe. Embora muitos tenham ficado com mais dúvidas ainda sobre a história, nós encontramos mais respostas do que imaginávamos. O primeiro dos questionamentos é que escala tem o poder de Mu e como ele consegue fazer isso. Assumindo que ele ainda está no seu jardim e não apareceu controlando nenhum objeto, subentende-se que ele fez de forma natural, como se ele próprio controlasse a coisa que obliterou Lulusia. A resposta para isso pode se encontrar em seus próprios olhos. Desde sua apresentação, tudo que tivemos foco foram os olhos de Mu. Sabemos que em One Piece o Haki da observação te permite tanto rastrear inimigos como ver eventos a curto prazo no futuro. Tendo isso em mente, quero que se lembre da cena em que Zunisha é controlado por Momonosuke. Nesse momento, a ligação mental entre Momo e o elefante é tamanha que ele consegue enxergar através dos olhos de Zou e assim enfrentar o Jack. Curiosamente, o olho de Zunisha muda completamente e é o mesmo utilizado em Imu a todo momento em que ele aparece. Outra menção importante é que Mihawk também possui esses olhos e em Marineford ele foi capaz de enxergar Luffy a uma distância absurda, como um verdadeiro gavião. E aqui é utilizado o mesmo traço dos olhos novamente. O que queremos dizer com isso? Nós apostamos que Imu não tem a Uranus, ele é a própria arma viva. Os Gorosei agem unicamente sobre as ordens de Imu e logo se assume que Imu tem mais conhecimento e sabedoria do que os anciãos. Como Imu saberia de tudo que acontece no mundo de One Piece, sendo ele quem mexe a engrenagem conforme ele quer, se ele precisa ficar recluso dentro de um jardim? Um ser como ele não se atualiza por um jornal, afinal, até as notícias estão sob seu controle. Urano leva esse nome por ser a arma dos céus, já que Poseidon é o mar e Pluton é a terra. O deus mitológico Urano tinha controle total e absoluto sobre os céus, causava maremotos, tempestades e os seres que viviam sob os céus estavam sob seu controle. Mas também Uranus tinha capacidade de enxergar sobre o mundo e até mesmo prever eventos no futuro como um oráculo grego. E cara, quem é um exemplo perfeito disso em One Piece? O Enel em Skypiea usou o mesmo tipo de ataque que Imu, a esfera negra e os raios do céu, mas se vocês se lembram bem, Enel fazia isso através de seu haki da observação sobre-humano. Se Enel, que era um ser humano aparentemente comum, conseguiu tal habilidade, pensem comigo naquele que controla o mundo inteiro com seu olhar. Fora isso, as demais armas deixam isso claro. Poseidon representa o haki do rei controlando as feras dos mares, Pluton é o haki do armamento, uma arma robusta e com ataque poderoso, e Urano claramente será o haki da observação, o controle dos céus e o poder dos céus. Da mesma forma, Poseidon tem o controle, mas precisa controlar algo. Assim como Momo e Zunisha, se Imu tem tamanho poder como Uranus, ele precisa controlar algo, e esse algo é a arma usada nesse capítulo que age nas nuvens. E aqui nós temos outra questão. Imu consegue fazer isso em qualquer lugar? Nós acreditamos que sim, porém isso não implica dizer que ele pode usar isso onde e como quiser. É a mesma lógica para armas nucleares em nosso mundo. No próprio capítulo isso ficou subentendido na fala dos Gorosei. Eles chamam Sabo de azarado por estar em Lulusia. Isso implica que os anciãos ou Imu já planejavam apagar o reino Lulusia da face da terra e o Sabo coincidentemente estava lá. Faz você pensar que eles fazem isso com qualquer ilha que se rebela e é assim que eles apagaram as ilhas da história. Porém, se fizerem isso com qualquer ilha que se rebelar, o mundo inteiro iria notar a mão tirana do governo e assim perder a confiança neles. Então isso é algo usado em extrema importância. O desaparecimento de God Valley foi provavelmente ocasionado por essa arma, pois sumiu do mapa e da história. O buraco de Enies Lobby pode ter sido provocado pelo mesmo disparo e o governo usou o lugar de exemplo construindo o tribunal acima dele, e por fim o próprio reino antigo pode ter sido apagado usando essa mesma tecnologia. Isso também explica algo surreal. Já prestaram atenção que todas as ilhas aliadas ao século perdido e são fora do nível do mar? Oden disse que Wano foi suspensa para se proteger de um grande poder externo que os ameaçou no passado. Prestem atenção, Wano está acima das nuvens em uma montanha longe do mar. Zou está constantemente em movimento para que não seja atingida. A Ilha dos Tritões, que curiosamente também tinha um Road Poneglyph, está no fundo do mar. E isso explicaria a criação do fenômeno do Knock Upstream, que não destruiu Shandora, mas sim a protegeu, escondendo-a nos céus e por último, é claro, a própria Laugh Tale. Se um reino possui
possui a arma que com uma localização fixa consegue apagar um reino inteiro do mapa, e a sua última esperança é uma ilha e um tesouro que reside nela, escondê-la longe do nível do mar e só encontrando por uma língua estranha e morta é a solução mais inteligente a se tomar. E esse enredo já vem sendo trabalhado desde o início da Grand Line. Olhem o quão absurdo isso é. Isso também agora pode explicar até as próprias sombras de Thriller Bark. Era Imu observando com seu poder nas nuvens o que estava acontecendo. Pois é, esse capítulo tem muito mais respostas do que perguntas. E enquanto estávamos gravando esse vídeo, nos demos conta que nosso roteiro já tinha passado de mais de 6 páginas e esse vídeo teria mais de 2 horas. Então decidimos fazer um vídeo especial sobre Imu e será a parte 2 desse vídeo aqui. Será um daqueles vídeos de explodir cabeças e estamos completamente empolgados com esse acontecimento. E o último ponto desse capítulo é Jelly Bonnie e a sua importância para a próxima ilha. Antes de qualquer coisa sobre Bonnie, precisamos falar sobre o Kuma. Bonnie estava envolvida em Maryjoyce e como possível rainha do mesmo reino de Kuma, ela também estava furiosa com o que aconteceu com ele. Acontece que os personagens que sumiram foram espalhados para lugares completamente distintos. Sabo foi atirado em Lulusia, que fica na primeira metade da Grand Line lá no paraíso, Bonnie perdida e dentro de um redemoinho no mar do Novo Mundo. E isso não parece para vocês a mesma divisão feita por Kuma com os Mugiwaras? Será que Kuma foi responsável por salvá-los de uma morte certa? O que reforça essa ideia é que a separação dos Mugiwaras e as ilhas pelos quais eles foram enviados foram quase como uma obra perfeita do destino, pois cada um foi pro lugar exato onde deveria ir. E a nota final pro encontro entre os Mugiwaras e Bonnie, escrita pelo próprio editor do Oda, foi a seguinte: um encontro destinado, mas ela tá pequena? E convenhamos, que encontro conveniente, hein, Oda? Logo a supernova que ainda precisava ser desenvolvida esbarrando com chapéu de palha, que coisa, não? E brincadeiras à parte, como dissemos nos vídeos passados, é provável que com os mapas oficiais de One Piece, torne-se possível que Luffy esteja rumando para Sphinx, a ilha de Marco e onde estão os túmulos de Ace e Barba Branca. Além do envolvimento com Kuma, Bonnie também teve seu envolvimento com Ace. E se Luffy tá indo para a ilha Sphinx, já temos o irmão e a antiga possível amiga do Ace que não puderam se despedir do Punho de Fogo. Parece que as peças estão se movendo para o lugar certo e o último questionamento que fica: a forma criança é a forma base da Bonnie? A Bonnie estava submersa no mar. Qual será a relevância dela para a próxima ilha? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, porque a próxima semana vai ser agitada. Chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!